Com todos os jogadores à disposição, o Filipe Luís possui uma vasta possibilidade de situações técnicas e táticas para colocar em prática nesse Flamengo visando 2025. Um recorte de time, nós podemos dizer que apenas o setor defensivo é um setor em que a torcida sabe de cor a escalação dos jogadores titulares do rubro-negro, né? O Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Léo Pereira e Léo Ortiz como os zagueiros e o Alexandro como lateral esquerdo, né? Não tem muito o que falar em relação a isso e algum tipo de mudança e se os reservas têm a possibilidade de ganharem uma chance, né, de serem titulares durante a temporada, né? No gol, né, o reserva é o Matheus Cunha, que, né, é um jogador de grupo, mas não assusta a titularidade do camisa 1 do Flamengo. Assim como nas laterais, o Varela e o Ayrton Lucas, que são bons nomes, né? Mas parece que não chegaram num estágio em que a gente não vê um crescimento de técnica, né, de ambos. Mas são bons jogadores para termos dentro do elenco do rubro-negro, né? Para a zaga nós temos o Fabrício Bruno, né, que decaiu conforme o passar dos meses, chegou até a seleção brasileira e perdeu nessa condição de jogador titular para o Ortiz. Mas também é um bom nome. Temos ainda o Cleiton, que é um jogador da base do Flamengo e deve ter mais possibilidades nesse início de temporada, tendo o Carioca como primeira competição, né, do Clube da Gávea. Também temos a volta do Pablo, que estava emprestado no Botafogo e praticamente não atuou no Alvinegro. O Davi Luiz, né, não teve o contrato renovado e pode ser que o Flamengo contrate um outro zagueiro para ser uma segunda opção de jogador no banco de reservas. Aí, quando chegamos no meio-campo, vai variar muito em relação à tática e o sistema posicional utilizado pelo Filipe Luís, né? Ele pode atuar com um jogador mais de contenção ou pode, em alguns momentos, ter dois jogadores atuando lado a lado para dar um suporte à defesa. Provavelmente o Pulgar seja o titular na equipe em qualquer uma das duas situações. O Everton Araújo aparece como uma outra possibilidade, né, de desafogo para defesa e para ajuda de manutenção de posse de bola e de desarme. Mas tem também a situação de que o De La Cruz, conseguindo melhorar fisicamente, né, é um jogador que tem vigor físico e tem muitas cartas na manga para fazer essa condição de ir e voltar, de atuar como defensivo e também construir as jogadas ofensivas do Flamengo. Então eu acredito que Pulgar e De La Cruz atuando ali na primeira faixa do meio campo deve ser o início de trabalho para esse ano que está chegando aí. E aí podemos pensar com um número de 5 jogadores no meio campo. No último jogo da temporada nós tivemos o Michael caindo pela esquerda, o Gerson pela direita e o Arrascaeta pelo meio, né? Na frente tínhamos o Gabriel Barbosa, que deixou o clube. Então, os jogadores de lado de campo do Flamengo, o Gerson, né, encontraram essa posição para ele, mas ele também pode voltar para ser um jogador mais recuado. Acredito que nesse início de temporada o processo seja esse mesmo, do Gerson atuando pela direita. Na esquerda, agora nós já temos, né, retorno do Luiz Araújo. E
Acredito que ele vai ser muito importante, né, para o ano do rubro-negro, assim como a volta também do Everton Cebolinha. Esses dois jogadores, para mim, serão jogadores-chave nesse esquema do Felipe Luiz. E não acredito que o Michael vá conseguir aguentar por muito tempo essa condição de jogador começando entre os 11 titulares. Mas ter outras peças, né, que possam mudar o panorama da partida de acordo com o adversário, de acordo com a competição, é muito importante. Então, tendo esses dois jogadores, né, e mais tentando entender como é o nível de evolução do Alcaraz e do Plata, o Flamengo tem muito a evoluir na questão técnica desses dois atletas. Então, se nós formos pensar em Everton Cebolinha, Michael, Luiz Araújo, Carlos Alcaraz e o Plata, são 5 jogadores que, tendo um condicionamento físico, uma boa pré-temporada, uma forma de entender e compreender o estilo, o jogo e o jeito que o Felipe Luiz coloca num panorama de partida, de acordo com o adversário, de acordo de estar atuando em casa ou fora de casa, o Flamengo tem tudo para ser o melhor time em relação a plantel, né? Em relação a possibilidades de meio campo no futebol nacional. E aí fica um ponto de interrogação em quem pode municiar, em quem pode receber, né, essas assistências e essas possibilidades de grandes jogadas ofensivas para o arremate final. Hoje não tem mais o Gabigol e o Pedro, né, tá lesionado. A intenção é fazer com que ele volte quando tiver o Mundial de Clubes, mas isso ainda vai demorar, né? Caso também do lateral esquerdo Vinha. Então, assim, o que o Flamengo tem é o Carlinhos, que não convenceu, teve as chances. O Tite até elogiou muito ele como jogador de grupo, que ele teve boas partidas, mas não convenceu para ser titular da equipe, né? E sem o Pedro, não tem um outro jogador referência. Provavelmente o Flamengo tenha de ir ao mercado para conseguir um jogador com essas características. Se especula na mídia que o Roger Guedes é uma opção, né? Mas dentro do próprio Flamengo ainda não é uma unanimidade, né? Tem o Jorge Boto, que vai chegar para ser profissionalizar a parte de futebol, né, de diretoria de futebol do Flamengo. Vamos ver, né, o que pode acontecer em relação a isso. Então, assim, num primeiro momento, o Bruno Henrique pode ser utilizado como esse jogador, como esse atacante, apesar dele não render, né, dessa forma, fazendo parede, sendo pivô, fazendo uma transição rápida, um giro para arrancada. Ele é bom pelos lados de campo, ele é bom nessa flutuação. Agora, ele sendo centroavante, ele sendo a referência de ataque, ele não rende conforme a torcida já entende como ele atua, né? Pela quantidade de anos que ele está jogando pelo time do Flamengo. Então, assim... E outro ponto interessante em relação ao rubro-negro são as peças mesmo, né, de reposição. Já falei de algumas delas, né, desses últimos contratados e dos jogadores que ficaram lesionados por um bom tempo, que estão retornando agora. E tem um outro foco, que são dos garotos da base, né? Falei do Everton Araújo, que supriu bem aí uma necessidade do Flamengo, só tinha um Pulgar para atuar naquela faixa de meio campo central ali, mais recuado, né, carregando bola e desarmando. Então ele é uma boa opção, né? E outros jogadores que já têm um pouco mais de rodagem no elenco e que eu acho muito importante que eles continuem no plantel são os casos do Lohan, do Matheus Gonçalves, e agora tem o Felipe Luiz, tem um novo queridinho, né, que chamam assim, que é o Guilherme. Então, assim, é um trio interessante, né, para desafogar o jogo. É um trio novo que tem o DNA
do Flamengo e pode ajudar muito a equipe durante a temporada. Então nós podemos botar o Flamengo num tripé. Um tripé de 1. Manutenção do elenco deste ano atual para o próximo. 2. A profissionalização do departamento de futebol com melhorias em relação à fisiologia, análise de desempenho e todas as questões burocráticas, técnicas e táticas de dentro do clube. E 3. No futebol, fazer com que os últimos contratados, os que estão voltando de lesão e as crias que já têm uma identificação com o clube já estão no profissional, consigam ser alinhados de uma mesma forma, num mesmo processo, para que no final tudo ocorra bem. É essa análise de elenco do Flamengo. Então, assim, conseguindo um centroavante, um atacante, referência, acho que é a única coisa que o Flamengo precisa nesse momento. Porque os reforços do Flamengo já estão dentro do próprio Flamengo.